E aí pessoal, aqui Pastor Matheus Santiago para mais um Vida com Deus. E hoje a gente vai falar sobre resiliência, resistência, perseverança. O que muita gente tem no desempenho físico, mas na parte espiritual, muitas vezes nós somos inconstantes. A vida com Deus, ela é como um desempenho físico. Muitas vezes a gente precisa estar constante para poder permanecer e nos acharmos inabaláveis depois de termos feito tudo. E às vezes eu sinto que algumas situações elas minam as nossas forças, elas conseguem ir nos levando até o ponto de nos deixar completamente no chão. É impossível perceber como pessoas como Daniel, José, Jó, o apóstolo Paulo mesmo passaram por tantas situações de traição, de perdas, de dores, de tudo e ainda permaneceram de pé. Às vezes nós nos nossos dias a gente fica imaginando, será que eu teria a mesma resistência que eles de permanecer? Como diz a esposa de Jó, abandona o teu Deus e morre. É o que nós costumamos fazer, é o que nós costumamos pensar. Será que se eu fosse torturado como o apóstolo Paulo, eu permaneceria no Evangelho? Infelizmente, as dores da vida, elas têm uma certa habilidade de gerar calos no nosso coração e fazer com que eles fiquem grosseiros e às vezes até insensíveis. E depois de dias de muita luta e sofrimento, tudo que a gente quer é um pouco de auto-recompensa. Assistir aquilo que a gente gosta, comer o que desejamos, descansar como desejamos, ou mesmo extravasar. É isso que a gente quer para ver se valeu a pena viver todo aquele tipo de dor. O nosso corpo e o nosso coração pedem. A questão é que mesmo quando somos recompensados depois de dias muito difíceis ou de dores muito intensas, a gente ainda sente um grande vazio, um vazio que só pertence a Deus, um vazio que não nos deixa sermos completos. A satisfação plena não vem. Quando a satisfação plena não vem, nós só temos uma alternativa. Mais do que amamos, mais do que desejamos, mais do que às vezes não podemos, mais compras, mais luxúria, mais descanso, até que a situação fica completamente fora de controle. Porque o nosso eu não se preenche. Como a gente mantém o bom senso em situações como essa? Eu vou trazer alguns exemplos bíblicos para a gente poder aprender com essas pessoas como eles permaneceram. Quando a gente olha para a vida de José, um jovem que foi vendido pelos irmãos, odiado pela família, tratado como escravo, estrangeiro, presidiário e mentiroso. Ele entra no poder, ele nos diz um grande segredo. É em Gênesis 50, capítulo 20, que ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aqui nós descobrimos que José, ele conseguiu se apegar ao propósito muito mais do que a sua dor. E o seu perdão foi pleno porque ele sabia que mesmo o mal que fizessem contra ele se tornaria em bênção. Jó, um homem que perdeu todos os seus filhos, perdeu todo o seu gado, perdeu toda a sua riqueza, perdeu todo o seu prestígio. Ele já tinha uma vida boa e de repente ele fica no nada, com um caco de vidro sentado em cinza. E você sabe que a parte mais difícil de viver uma vida dura é quando você já provou o que há de melhor. Você não consegue mais lidar com algo que não seja isso. E já sentado no meio das cinzas, em meio a tanta dor, sendo julgado pelos amigos, depois de ouvir as maiores barbáries a respeito de sua vida, ele ouve a voz de Deus. E no último capítulo 42, versículos de 1 a 3, Jó, depois de ter ouvido quem Deus é, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó, ele se recolhe à sua humildade, ele não deixa que as situações difíceis endureçam o seu coração. Ele não cria raiva e culpa contra tudo e contra todos. Ele fala: eu não sei. Muitas vezes a gente não sabe por que estão acontecendo determinadas coisas conosco e simplesmente começamos a culpar, dizendo: foi você, foi você, foi você, quando na verdade a postura de humildade nos mantém firmes. Jó resolve lutar contra a apatia e contra toda a paralisia
mesmo que clamando, mas nunca reclamando. O povo de Israel, ele sofre um dos seus maiores reveses quando ele para de clamar ao Senhor e decide reclamar. Você tem em Êxodo capítulo 3, versículo 7, Deus descendo a Moisés dizendo: tenho visto a aflição do meu povo e desci para salvá-los. Eu sei o quanto estão sofrendo e quanto seus opressores estão sobre eles. Mas ali você encontra em Êxodo 14, 24 e em Êxodo 21, 5, o povo no deserto começando a reclamar. Existe uma grande diferença entre clamar e reclamar. Enquanto você está clamando, Deus está agindo. Enquanto você está reclamando, seu coração está endurecendo e nada de produtivo acontece. Então pare de reclamar e comece a clamar. Parecem coisas iguais, mas são totalmente diferentes. No meio do clamor, Deus age. No meio da reclamação, Deus se cala. Quando você acha que o clamor não é suficiente e seu coração ainda está muito dolorido e você precisa seguir em frente porque ainda não amanheceu na sua vida, existe uma ferramenta muito maravilhosa que foi usada por grandes pessoas da Bíblia. E essa ferramenta é a adoração a Deus. Cante, dance, adore a Deus em meio à dificuldade. Faça como em 2 Crônicas 20, versículo 22, quando o povo de Deus começou a clamar, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Algo poderoso. Enquanto você louva e adora ao Senhor, o seu foco, a sua adoração está nele e ele está agindo. Em Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e todos os outros presos estavam ouvindo. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Coisas grandiosas acontecem enquanto você está adorando a Deus. No momento de maior dificuldade e luta, busque, adore, clame, volte os seus olhos para o Senhor que fez os céus e a terra. Lembra no início quando eu te disse que nós, quando sofremos e lutamos, nós queremos uma recompensa? Eu quero trazer um exemplo de uma pessoa que sofreu. Talvez sofreu mais do que qualquer outra pessoa. O exemplo dele nos mostra o que é visão, o que é resistência e o que é foco. Jesus, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E por isso nós devemos ter os olhos fitos nele. O exemplo de Jesus nos mostra que se existe uma coisa que nos faz ter resistência, é foco na recompensa. Jesus sabia que tinha uma alegria maior, a alegria de ter seus filhos reunidos e salvos. E nós temos uma alegria muito maior em meio à dor. É impressionante como pessoas podem se submeter à dor e até se tornar às vezes amigos dela, em momentos e ocasiões nas quais elas podem ter benefícios e recompensas por aquela dor. Seja uma cirurgia, seja exercícios físicos pesados, ou mesmo seja um trabalho intenso. Tudo porque eles estão de olho no prêmio. Mas nós temos um prêmio maior, o prêmio da soberana vocação. E Jesus tinha uma alegria maior que nos está proposta hoje. Quando você sofre, quando você luta, quando você chora e sente dor, por que você segue? Quando Jesus não é a nossa razão, nós não encontramos motivos para seguir. Mas quando Ele e a alegria que Ele nos prometeu e todas as promessas estão firmadas nos nossos corações, Deus tem promessas para nós. Quando essa verdade está firmada em nosso coração, nós permanecemos inabaláveis. E eu gostaria de desafiar você a seguir todos esses exemplos, mas o exemplo maior de todos. Será que tudo que você tem feito tem te satisfeito? Será que toda a sua dor e luta no dia a dia, seja para vencer uma doença, para cuidar de alguém ou para conseguir realizar um sonho, compensa quando chegarmos lá? O meu desafio é que você persiga a promessa do Senhor. Se nós sofremos por por fazermos coisas erradas ou porque o mundo é mau, todos sofreremos. Mas se nós sofremos por amor de Cristo e pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação, que é a transformação, que é o caminhar com Deus, que é a vida eterna no céu, aí você consegue ir além da outra face, caminhar outra milha, fazer proezas, apagar o poder do fogo, colocar em fuga exércitos, tudo por um prêmio maior, como diz Hebreus capítulo 11.
Ore comigo. Que o Senhor encha os nossos corações da sua verdade, da sua promessa. Pai, quantas vezes nos cansamos e procuramos o conforto e consolo em coisas que não nos confortam. Mas agora estamos aos seus pés, porque queremos o seu conforto e o seu consolo. Queremos que o Senhor pode nos fazer seguir adiante, Pai. Precisamos do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixa com que as coisas que tentam nos afastar da sua promessa, Pai, nos vençam ou nos apaguem a realidade de quem Tu és. Fortaleça-nos, Pai, na força do Teu poder. Que os segredos do Senhor estejam em nossos corações para que possamos chegar lá, até a estatura de varão perfeito na Sua presença. Obrigado por essa noite, obrigado pela Sua palavra. Ajuda-nos a seguir. Oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais.